Opa, é isso aí. A gente vai então dar seguimento à trigonometria. Hoje veremos a trigonometria em triângulos quaisquer. Então, o que era simples na aula passada valia apenas para triângulo retângulo. Hoje a gente vai ampliar isso para qualquer tipo de triângulo. Então, o que a gente vai ver durante a aula hoje são as leis dos cossenos, também chamada teorema dos cossenos e teorema dos senos. Vamos, em primeiro lugar, estudar o teorema dos cossenos. Então, vamos lá. Teorema dos cossenos. Ficou horrível, então vou arrumar isso aqui. Agora sim. Então, o teorema dos cossenos, a ideia parte de um triângulo qualquer, não é um triângulo retângulo, que a gente vai analisar esse triângulo em alguns aspectos. Então, um triângulo ABC, com lados A, B e C, letras minúsculas. Eu tracei aqui a altura do vértice A. Bom, o primeiro passo aqui que a gente vai fazer é separar esses dois triângulos aqui, né? Então, vou dar nome a esse ponto aqui, vou chamar ele de ponto H, maiúsculo. Então, a gente vai separar esses dois triângulos aqui. Então, eu consigo enxergar esse triângulozinho menor aqui, agora fazendo a mão livre, horrível, e esse outro triângulo aqui, um pouco maior. Os dois, quando se encontram, formam o triângulo ABC. Aqui continua sendo A, aqui é A também. Aqui é H, aqui também é H. A diferença é que nesse canto é a letra C e aqui a letra B. Nós temos a altura H e aqui também H. Os lados B, o lado C. E agora que vem a parte que vai diferenciar um pouco, porque o segmento A é o BH mais o HC. Então, vou fazer o seguinte, eu vou atribuir a esse pedaço aqui a letra X. E se nesse pedacinho aqui, eu vou falar que isto aqui é X, então o restante que falta aqui pode ser chamado de A menos X, que é o que eu vou nomear aqui, A menos X. Tudo bem? Alguma dúvida aí? Bom, também se tiver dúvida não vai adiantar nada, porque eu não vou poder ajudar nesse momento. Estou gravando o vídeo, não vai ter o que fazer. Só aí vocês me falam depois que encontrar comigo. Continuando. Observando cada um desses triângulos, eu vou até nomear aqui triângulo 1 e triângulo 2. No triângulo 1, temos Pitágoras. Então, a gente vai fazer a aplicação do teorema de Pitágoras no triângulo 1. Vamos ver o que acontece. Pitágoras dizia assim, né? Hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vai ficar C ao quadrado igual a x ao quadrado mais h ao quadrado. Nesse caso aqui,
fica só isso. Então tenho aqui uma equaçãozinha, que é uma lei que existe dentro desse triângulo retângulo aqui. Só que no outro triângulo, que também é triângulo retângulo, que é o triângulo 2, também podemos fazer Pitágoras. Veja que apesar do triângulo inicial, triângulo ABC, não ser triângulo retângulo, ele pode ser decomposto em dois triângulos retângulos. E isso é que vai nos ajudar a entender esse teorema dos cossenos. Então vamos lá. Hipotenusa ao quadrado, nesse caso a hipotenusa é o B, que está oposto a 90 graus, é igual a h ao quadrado mais a menos x ao quadrado. Então a gente fica também com essa lei do triângulo 2. Então vamos dizer assim, eu tenho uma equação, né, uma lei aqui, número 1, que é do triângulo 1, e uma lei número 2, que é do triângulo 2. Essas duas leis que temos aqui, que são de Pitágoras, elas fazem parte do mesmo problema. Então eu posso interpretar isso como um sistema de equações. Então vejamos. C ao quadrado igual a x ao quadrado mais h ao quadrado. E eu posso escrever também b ao quadrado igual a h ao quadrado mais a menos x, tudo isso ao quadrado. E aqui vai ficar um sistema de equações. E o que a gente vai fazer com esse sistema de equações? Alguém teve a ideia brilhante de subtrair uma da outra. Então, subtraindo uma da outra, vai ficar assim, ó. C menos B quadrado, né? C ao quadrado menos B ao quadrado é igual a x quadrado menos h ao quadrado mais, agora eu vou desse lado aqui, ó, h ao quadrado menos a menos x ao quadrado. Então, olha só o que dá para a gente já fazer logo de início. O h ao quadrado simplifica com menos h ao quadrado. E resta, então, apenas c quadrado menos b quadrado igual a x ao quadrado menos. Agora, isso aqui é um quadrado perfeito, que é um quadrado da diferença. Então, vamos desenvolver isso aqui de maneira mais rápida. Isso aqui vai ser quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, que é o x ao quadrado. Como eu tenho aqui um sinal de menos, eu tenho que distribuir esse sinal de menos para todos os elementos. Esse sinal de menos trabalha como se significasse o oposto, né? O oposto de cada elemento dentro do parênteses. Então a equação final, quase final, vai ficar sendo c quadrado menos b quadrado igual x quadrado menos a quadrado mais 2ax menos x quadrado. E aí olha o que acontece mais uma vez. O x quadrado simplifica
como menos x². E a equação vai se tornando cada vez mais simples, né? Ó, veja lá. C² igual B² C² menos B² igual menos A² mais 2AX. Bom, então vamos fazer o seguinte agora. Eu vou isolar uma das incógnitas, A, B ou C, que é um dos lados. Vou isolar a incógnita C aqui, ó. Vou isolar a incógnita menos B. Então eu vou tirar C² dos dois lados. Tirando C² dos dois lados, vai ficar a seguinte expressão, a seguinte equação. Aqui vai simplificar, vai dar 0. E aqui vai ficar normal. Então vai ficar assim, ó. Lembrando que isso é uma demonstração. Demonstração são realmente obras de pessoas que têm uma visão diferente das coisas e acabam tendo essas ideias brilhantes aqui. Então ninguém precisa saber decorar de uma demonstração. Aí alguém fala assim, poxa, mas você isolou o menos B², podia ser positivo, né? Então vamos fazer isso. Vamos multiplicar dos dois lados por menos 1. É um recurso que a gente utiliza que vai deixar as coisas certas, com sinais positivos. Então vai ficar aqui B² igual a A² mais C² menos 2AX. Bom, vamos então dar uma olhada num dos triângulos que a gente tinha. Vamos olhar o triângulo número 1 e analisar o seguinte. Como a gente estudou na aula passada, a gente sabe que num triângulo retângulo, nós podemos tomar como referência um dos ângulos. Eu vou pegar o ângulo B aqui agora, que é conveniente, e vou escrever a relação cosseno de B. Cosseno de B, olhando esse triângulo aqui. Bom, então para quem não lembra, eu vou trazer aqui as nossas equações. Cosseno de B seria o cosseno de x aqui, né? É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Legal. Cateto adjacente ao B é o x. Então vai ficar x dividido pela hipotenusa C. Então olha o que a gente vai fazer aqui agora. Se eu multiplico por C dos dois lados, eu fico com uma relação que é x igual a C cosseno B. Essa relação x igual a C vezes cosseno B, ela vai ser muito importante agora, porque a gente substitui esse resultado justamente no lugar da letra x aqui. Então vamos ver como é que fica. B² é igual a A² mais C² menos 2 vezes A vezes C vezes cosseno de B. B é um ângulo, né? Vou colocar um circunflexo aqui, que é assim que se representa.
Bom, esse resultado é justamente o teorema dos cossenos de um triângulo qualquer. Então, vou desenhar aqui do lado o nosso triângulo inicial, que era um triângulo ABC, para vocês entenderem o teorema dos cossenos, justamente olhando para o triângulo em questão. Então, aqui era o lado A, o vértice A, o vértice B e o vértice C. Então, oposto ao vértice A tem o lado A minúsculo, aqui é o B minúsculo, porque é oposto ao vértice B, e aqui o C minúsculo. Veja que eu tomei como referência, no final da demonstração, o ângulo B. Então, é assim que vai funcionar o teorema dos cossenos. Se vocês repararem o resultado final da nossa igualdade aqui, vocês vão ver que isso aqui é muito parecido, essa primeira parte aqui é muito parecido com o teorema de Pitágoras, né? Lembra muito Pitágoras. Vou até escrever aqui, ó. Lembra muito Pitágoras esse pedacinho aqui, ó. Tá vendo? B ao quadrado igual a ao quadrado mais C ao quadrado. Só que aí depois tem um restante aqui de elementos, menos 2AC cosseno B, que é o grande lance do teorema dos cossenos, que faz ele valer para qualquer triângulo, e não só para triângulos retângulos, como é o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras é um teorema limitado, ele serve só para triângulos retângulos. Então vamos lá. Como eu disse, parece Pitágoras, né? Pitágoras, ele começa assim, hipotenusa ao quadrado. Hipotenusa é sempre o ângulo, o lado maior do triângulo. Então, nesse caso, não necessariamente vai ser o maior, mas vai ser o lado oposto ao ângulo conhecido ou ao ângulo que é tomado como referência no problema. Então, eu começo com b ao quadrado, ó, veja lá. Comecei com b ao quadrado igual. Aí eu começo como se fosse o Pitágoras. B ao quadrado igual a c ao quadrado mais a ao quadrado, menos 2ac vezes o cosseno de quem? Do beta. Quer dizer, onde começa é onde termina. Ó. Começou no b, terminou no cosseno do b. Então isso funciona para qualquer lado. Eu posso inclusive escrever as outras duas relações aqui, as duas equações, teorema dos cossenos de cada um dos lados do triângulo. E funciona. Então posso escrever começando com c ao quadrado igual a b ao quadrado mais a ao quadrado menos 2ba vezes cosseno de c. Lembrando sempre em reparar a estrutura de formação da fórmula. Veja, Pitágoras, depois eu tenho menos 2b e a. E a última letra que faltou, BAC, cosseno de C. Ou posso fazer começando com A também. A ao quadrado igual a B quadrado mais C quadrado, menos 2BC, vezes, faltou uma letra, né? BCA, cosseno A. Então sempre, e lembrando, né, que é ó, B, C. E depois, por último, o A de novo. Então, esse é o teorema dos cossenos. Tomando como referência o vértice B, eu tenho essa relação principal. Só para finalizar, um exemplo número 1. Então, vamos lá. Eu vou desenhar um triângulo qualquer aqui.
E é um exemplo bem clássico, bem simples, de mera aplicação de fórmula. Então, vou desenhar aqui um triângulo. Digamos que aqui seja 60 graus. Aqui medindo 5, aqui 8 e aqui x. Então, vamos ver. Eu quero calcular o x nesse triângulo e não foi dito em nenhum momento se ele é um triângulo retângulo ou que triângulo é esse. Então, a gente não pode supor que ele seja um triângulo só porque ele parece que é 90 aqui. Não parece nada. Se tiver escrito que é 90, tudo bem. Caso contrário, não dá para achar que é 90. Bom, vou lembrar da relação. Vou ver qual é o ângulo que eu tenho como referência, ou o ângulo que é dado. Este ângulo é dado. Então, se eu vou usar esse ângulo como referência, eu vou começar escrevendo algo parecido com Pitágoras, com esse lado, que é o x. Então, vai ficar assim. X ao quadrado igual. Vou lembrar do Pitágoras. 5 ao quadrado mais 8 ao quadrado. E agora tem o resto aqui, ó, que é menos 2, e são esses dois aqui, né? Então, vai ser menos 2, 5 vezes 8, vezes cosseno de 60. Bom, então agora é só resolver isso, né? Então, vamos começar. X ao quadrado igual, aqui vai dar 25, mais 64, menos 2 vezes 5, 10, vezes 8, 80. Chamo muito a atenção, porque eu vejo muita gente empolgar aqui, ó, e sair fazendo conta com esses três números aqui, ó. Não dá. Esse aqui é um pacote fechado. Não dá para você usar isso aqui. Eu tenho que resolver isso aqui tudo primeiro, para depois somar aqui. Esses dois eu posso fazer agora. Eles estão fazendo operação entre si mesmo, não tem problema. Então, vamos lá. X quadrado igual. Aqui vai dar 89. 89. Menos 80 vezes. Aí eu tenho que lembrar da tabela de seno, cosseno e tangente de 30, 45, 60. Então, lembrando aqui da tabelinha, ó, vamos olhar na tabela aqui, ó. Cosseno de 60. Cosseno de 60 é meio. Legal. Vamos guardar a tabela de volta. Vamos deixar a tabela aqui, se alguém precisar, pode consultar. Bom, escrevo então meio no lugar do cosseno de 60. Eu já posso simplificar aqui, ó, esse com esse, que vai dar 40. Então, tem 89 menos 40. Agora, posso fazer a conta. Vai dar 49. X ao quadrado igual a 49. Se estivéssemos resolvendo um problema de álgebra, neste momento, seria aquele momento da raiz quadrada dos dois lados. E que a gente coloca mais ou menos. Porque é a forma clássica de resolução. Mas nós estamos num problema de geometria. Então, negativo não faz sentido em geometria. Não temos tamanhos negativos. Então, vou dar como resposta apenas o valor número 7. O certo seria x1 e x2, né? 7 e menos 7. Porém, este aqui não convém. E a gente tem então como resposta o valor x igual a 7. Fim do primeiro problema. Vamos fazer um problema número 2, um exemplo número 2, para chamar a atenção para um detalhe. Muitas pessoas acham que na hora de resolver um problema com fórmula, eu tenho que sempre começar com a letra. E na verdade não é isso. O início do problema, a gente começa a escrever a fórmula
dependendo da posição dos elementos. Então, pode ser começando com x ou pode ser começando com número. Então, vamos fazer um exemplo número 2. Aqui mais para baixo, subindo. Exemplo número 2. Vamos então para o exemplo 2. Os lados de um triângulo medem 8, 7 e 5. Calcule a medida relativa ao lado maior, ao maior lado. Então, a gente vai ter que começar lembrando que mediana relativa é o segmento que vai do ponto médio ao vértice oposto. Então, supondo aqui CAB, eu tenho que este lado é igual a este, porque a mediana vai do ponto médio. Então, posso até chamar aqui de ponto M. Automaticamente, eu já detecto que mede 4 e 4, aqui um para cada lado. 4, 4, 8. Legal. Eu vou tomar como referência um dos ângulos aqui, vou tomar esse ângulo A aqui como referência. Vou chamar ele de A mesmo. Porque eu quero calcular a mediana relativa, que é esse CM aqui, que nós vamos poder nomear de X, como de costume. Bom, a ideia inicial aqui seria a gente já tentar fazer o teorema dos cossenos aqui, né? Mas olha só o que acontece quando eu aplico o teorema dos cossenos do jeito que está esse triângulo ACM. Então, olha só. No triângulo ACM, a gente vai aplicar o teorema dos cossenos. Então, eu vou começar pelo ângulo A, que eu tomei como referência. Então, vou no lado oposto, começo pelo x². x² igual 5 ao quadrado mais 4 ao quadrado menos 2 vezes 5 vezes 4 vezes o cosseno de A. O que acontece agora é que justamente eu tenho uma incógnita que é o x que eu quero descobrir e eu não sei quanto mede o cosseno do ângulo A. Isto aqui é que é um problema. Então a gente vai ter que parar isso aqui e analisar uma outra coisa diferente do triângulo ACM. Vamos analisar então o triângulo completo, 5, 7, 8. Então, no triângulo ABC. No triângulo ABC, aí você fala, mas o triângulo ABC eu já sei, é 5, 7, 8. Mas eu não sei o ângulo A. Então, eu vou pensar no triângulo ABC mesmo. Então, vai ficar assim, ó. Vamos só analisar rapidamente aqui, diminuído. Eu tenho 5, 7 e 8. E eu tenho o ângulo que eu quero descobrir aqui, que é o ângulo A. Que é esse ângulo aqui, ó. Então, para saber esse ângulo A, eu vou ter que usar o teorema dos cossenos. Vou começar pelo lado oposto ao A, que é o 7. Vou escrever então 7 ao quadrado igual 5 ao quadrado mais 8 ao quadrado menos 2 vezes 5 vezes 8 vezes o cosseno de A. Veja que a única coisa que sobrou como desconhecido aqui é justamente o cosseno de A. Então, vou usar isso aqui sempre junto aqui como uma incógnita. Aqui vai dar 49. Aqui fica 25 mais 64 menos 80 cosseno A. Lembrando mais uma vez que eu não posso usar esse 80.
eu posso fazer esses dois aqui. Aí sim. Conta parecida com alguma que a gente fez agora há pouco. Então vai ficar 89 igual 49 igual a 89 menos 80 cosseno de A. Vou somar 80 cosseno A dos dois lados. Somando 80 cosseno A dos dois lados. Somando 80 cosseno A dos dois lados. E ao mesmo tempo tirando 49 dos dois lados. Então vai acontecer o seguinte. Aqui vai desaparecer. Aqui vai desaparecer. Isso aqui tudo de uma vez agora. Então ficou 80 cosseno A igual a 40. Isso vai dar cosseno A igual a meio. Então, de tabela, que a gente já andou olhando as tabelas aí, qual é o ângulo que cosseno dá meio? O ângulo é 60 graus. Então, agora eu acabei de descobrir qual é o cosseno de A, que é meio. O ângulo aqui é mera curiosidade. Porque, na verdade, a gente vai ver depois que tem um outro ângulo também que o cosseno dá meio. Bom, então vamos trocar agora aqui um meio e vamos descobrir o x. X ao quadrado igual 25 mais 16 menos 40 vezes meio. 40 vezes meio simplifica, dá 20. Então, a finalização aqui vai ser x ao quadrado igual, aqui vai dar 41 menos 20, x é igual a raiz quadrada de 21. Como negativo não interessa para a gente, por ser geometria, então terminou o problema aqui. X é igual a raiz de 21. Bom, eu vou encerrar essa aula agora. E espero que tenha dado para entender o teorema dos cossenos. Na próxima aula, trigonometria 3, vou passar o teorema dos senos. E é isso aí. Um grande abraço. Até a próxima. Fiquem aí com os erros de gravação. Exemplo número 2. Esses são os erros de gravação. Então vamos lá. Calcule o valor de x no triângulo. Vou desenhar novamente um triângulo aqui. Não vou me preocupar com ser ou não 90 graus. Opa. Ficou bom, hein? Continua ruim. Melhorou. Vou fazer aqui um 30 graus. Dessa vez vou mudar. Inventa qualquer coisa aí. Chamar de x. Isso. Aqui vamos colocar 12. E aqui. Pensa bem. 20. Aí, bem fácil. Muito 12 e 20. Nesse caso agora, eu tenho como referencial o ângulo 30 para dar início a teorema dos cossenos, que é o teorema que vai ser utilizado aqui. Então, eu vou começar o teorema dos cossenos observando qual é o lado oposto ao 30 graus, que é o 12. Então, nesse caso, começa 12 ao quadrado igual a x ao quadrado mais 20 ao quadrado, facinho, menos 2 vezes x vezes 20 vezes o cosseno de 30 graus. Bom, cosseno de 30 graus, para quem quiser olhar, está aqui, ó.
Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então isso a gente já vai trocar já. Vamos começar calculando as potências. Então aqui vai dar 144. Olha só que fácil. Igual a x quadrado mais 400 facinho. menos 40 x vezes raiz de 3 sobre 2. Vou chamar a atenção aqui para simplificar o 40 com o 2, que vai dar 20. Simplificou muito. Ficou Então, fácil demais. 144 igual x ao quadrado mais 400 menos 20x raiz de 3. Simplificado. Bem simples. Bom, eu vou então tirar o 144 dos dois lados para ver o que acontece. Tirando o 144 aqui, 256, desse lado dá 0, então vai ficar 0 igual x ao quadrado menos 20 raiz de 3x mais 256. Bom, a gente chega aqui num caso de equação de segundo grau completa. Praticamente impossível de resolver. Vou mostrar aqui que beleza. Vai inventando. Igual menos b ao quadrado menos 4ac. Isso aqui da aula de equações do segundo grau, que é vezes também como aqui. Então vai ficar delta igual, localizando o A, B e C dessa equação. Localiza. Localiza o ABC que está facinho agora. O B é isto e o C é essa coisa toda aqui. Que beleza. Então vai ficar b ao quadrado vai ser menos 20 raiz de 3 elevado ao quadrado. Que maravilha. Menos 4 vezes 1 vezes 256. Beleza. Delta ficou igual a... Que beleza de resolução. Ótimo. Vai ficar então 400 vezes 3 menos 4 vezes 256, que dá 1024. Olha só. Muito fácil. Então ficou aqui 1200 menos 1024. Pronto. Já era. Que dá um ótimo resultado. Excelente. 176. Oh, que maravilha. Acabou. Isso na verdade não é problema. É bom que vocês vão ver que se o professor não preparar o exercício direito, vai dar uma bagunça. Agora sim. Não terminou, né? Porque eu tenho que achar o x. Pede socorro pro Bhaskara. Bhaskara, X socorro. Socorro, Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Bhaskara está revirando Então, no túmulo x vai agora. ser igual. Troca o sinal do b, então vai ficar 20 raiz de 3 mais ou menos raiz de delta. Raiz de 174. Tá viajando, né? Sobre 2. E agora? Pensa aí. Pode pensar. Tem tempo. A tarde toda. Esse é o belo resultado que a gente obteve aqui. Com esse Que maravilha, hein? Mal feito. Reconheceu, né?
Que triste. Fica triste. É isso aí. Um abraço para todos. Até. Vê se aprende a fazer exemplo direito, meu. Tchau.